Cuidado com a falta de perdão, porque aquele que não perdoa, ele não é perdoado. Lá em Mateus 6 ele vai falar sobre o perdão. E o que mais eu tenho visto ultimamente são pessoas escravas de ressentimentos, escravas de lembranças do passado, porque não souberam perdoar. Irmãos, eu tenho aprendido muito com o perdão. Deus tem me moldado, me lapidado de uma forma que eu falo: Jesus, se não fosse a tua mão, se não fosse o Senhor, eu não estaria de pé. Diante de tantas coisas que aconteceram, que acontecem, e Deus tem me ensinado a perdoar. Porque o perdão, ele não libera o outro, ele libera você da escravidão, do ressentimento. Eu passei muito tempo sem perdoar algo na minha vida. E eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, as lembranças vinham. Quando algo acontecia, sabe, um fio encaixava no outro, sabe, dava aquele choque, aquela lembrança vinha, o choro vinha, a falta, a falta de vontade de viver vinha, porque eu ainda não tinha aprendido a perdoar. E você sente na voz da pessoa, na atitude da pessoa quando ela não perdoa. Eu lembro que quando eu me referia a uma determinada pessoa, eu não falava quem era realmente aquela pessoa. Eu me referia a ela de um modo rude, de um modo que você percebia que tinha raiva na minha voz, que tinha raiva no meu olhar. E aquilo me machucava muito. A pessoa não estava nem aí. Porque, irmãos, perdoar é libertador. É como se, sabe, uma corrente se soltasse e você se sentisse livre daquele peso. Por que eu venho falar isso pra você? Porque eu ouvi algo de uma pessoa que ela falou assim: eu nunca vou perdoar. Eu nunca vou perdoar o que ele me fez. Porque isso não se faz. E qual foi, a minha atitude em relação àquilo? Eu falei do meu testemunho, eu falei do que eu já passei, porque a gente só pode falar daquilo que a gente sabe ou já passou. Eu falei: irmã, se liberte disso. Se liberte disso, porque Deus, ele morreu na cruz para você ser livre, para você ser liberta. E você está sendo prisioneira de um sentimento que não foi você que criou. Às vezes, por conta do erro dos outros, a gente se sente culpada. A gente passa a se culpar. Ai, foi culpa minha, foi eu que fiz isso. Não. A pessoa, ela está no erro, ela está no pecado, ela não está agindo certa, mas não é sua culpa. Olhe para dentro de você e veja. O erro dos outros não define você. O pecado dos outros não define você. A falta de caráter dos outros não define quem é você. Quem define você é você. Você tem que olhar para dentro de si e falar: eu preciso mudar. Eu preciso perdoar. Eu preciso tirar isso que está dentro do meu coração. Não é querer ser santa, não. É o certo, porque a palavra diz: aquele que não perdoa, ele não é perdoado. E eu venho hoje te falar. Tem coisas que precisa sair de dentro do teu coração. Você confessar com a tua boca e falar: Senhor, me ajuda. Porque tem pessoas que ela não consegue sozinha. Ou ela só consegue com Deus, como foi comigo. Só Deus que eu consigo tirar aquele sentimento ruim da minha vida. E sabe quando você sente que você perdoou, que você se perdoou? Quando você lembra e aquilo não te magoa, aquilo não te entristece. E quando você começa a orar por essas pessoas. Não é angustiante? É o contrário de você falar para Deus matar, para Deus julgar. Você começa a orar para Deus libertar. Porque já está na Bíblia: aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então não precisa de eu ficar lá o tempo todo em Deus: Senhor, 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 mata, 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 fere, 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 julga, julga, julga. Não, está na palavra. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então já está determinado por Deus. Não é eu que estou determinando, é o Senhor. Então se ele falou, deixa na mão dele. Viva a tua vida.
Acorda para a vida, reaja. É sobre isso que eu quero falar hoje. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu creio que o que está te atormentando, o que está te angustiando, Deus vai te libertar. Mas você precisa confessar com a sua boca e falar: Senhor, não dá mais. Está nas tuas mãos. É o que eu tenho feito. Deus abençoe.